Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa tarde. Vendo o povo anunciando as datas do casamento, eu lembrei quando eu fiz curso de noivos. E quando eu fiz curso de noivos, tinha um teste que fazia para ver se estava pronto para casar. E fazia duas perguntas. Uma pergunta para o rapaz, né, a respeito da moça, da noiva. E a noiva respondia, né? Fazia a mesma pergunta para a noiva, se a gente conhecia para se casar. E fizeram duas perguntas para mim e para a Helena. Né? A pergunta é para mim, a Helena ia confirmar, só que separava os casais. Aí perguntava para mim a data do aniversário dela e o que ela mais gostava de comer. Aí eu coloquei lá, eu coloquei que ela nasceu em 24 de maio. E o que ela mais gostava é de supor que toda pessoa gosta mais de carne, né? De supor. E eu coloquei as duas coisas. Eu não lembro o que ela colocou que ela gostava mais de comer, não era carne na época, hoje é, né? Depois que ela aceitou Jesus, ela mudou de vida, né? E a data do aniversário dela é 27 de maio. Mas 3 dias não é erro, na verdade. 3 dias de diferença. Você acha que pode considerar como erro 3 dias de diferença? Não é erro, né? Então, no teste lá que fez no curso de noiva, eu fui reprovado, gente. Eu fui reprovado. Não fui aprovado para o casamento, não. Mas nós estamos refletindo nesse dia, nesse congressinho, nesse dia tão abençoado por nós, essa amanhã tão maravilhosa que Deus agiu conosco, né, através da palavra, através da sua presença na Eucarística, no momento de adoração, através da presença dos irmãos. E o Tatá comentava conosco, refletia conosco na parte da manhã, a respeito do tempo que nós estamos vivendo. E são tempos difíceis. O tempo que o humanismo, o homem, tenta ocupar o lugar de Deus. O momento difícil que a igreja vive, mas também apontou algumas graças que nós vivemos, a comunidade, o derramamento do Espírito Santo. E Deus prometia para nós, e Deus nos abençoava com duas coisas fundamentais esse ano, que é a ousadia e a criatividade. Eu pensando nisso, eu lembrava da igreja primitiva, da comunidade primitiva, dos Atos dos Apóstolos. E é interessante nós olharmos para isso e lembrarmos, a gente fica olhando e vê o sucesso, né, que aqueles primeiros cristãos tinham, um sucesso na evangelização, que é algo que muitos estudam e tentam descobrir. Né? Existem várias opiniões, por que tanto sucesso? Porque aquilo que era improvável, um homem lá no canto do mundo, lá no Oriente Médio, consegue transformar o mundo, transformar a sociedade, dividir o mundo, né, em 2 momentos, um antes de Jesus e depois de Jesus. E alguns dizem que eram as estratégias que eles usavam, eram os meios que eles usavam, mas nós olharmos para a palavra de Deus, o que fez a diferença, o que faz a diferença sempre é o conteúdo que eles usavam. O conteúdo que é o verbo encarnado, a pessoa de Jesus Cristo. O quem transformou a sociedade, quem transformou a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus para nós. Nós olharmos para Pedro, ele vai dizer, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, nós não podemos deixar de falar de Cristo. O próprio Pedro vai dizer, não existe outro nome debaixo do céu para qual nós podemos ser salvos. Toda a transformação que é capaz de nossa vida vem do próprio Jesus. É Ele, o motivo, a razão de nossa existência. E aí eu gostaria que vocês pegassem o texto, nosso texto, que Deus deu para nós, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 11 ao 14. E o contexto aqui é muito interessante. São Paulo está, no capítulo 12, ele começa a falar à comunidade cristã, aos cristãos, assuntos que fazem parte da vida cristã. Né? O serviço na comunidade, vai falar sobre a caridade, o amor sem fingimento, né? A submissão às autoridades civis, né? A dívida do amor fraterno que nós temos.
Mas no capítulo 13, ele irrompe num grito de despertar e muda o tom daquilo que ele está dizendo, né? Ele vem fazendo aqui o que nós chamamos de parênese ou ensino moral, mas num determinado momento ele eleva o tom a um tom querigmático. E esse grito que nós conhecemos, o grito de São Paulo, que nós vamos ler no versículo 11, esse grito de despertar. Tanto mais sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos o pecado, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurareis satisfazer os desejos da carne. Paulo, ele dá esse grito, nesse momento que ele está num outro tom, justamente para nos despertar, para chamar a nossa atenção. Porque ele não está dizendo aos pagãos, ele está dizendo aos cristãos. Ele está falando aos crentes, aos homens e às mulheres de Roma naquela época, que no começo da carta aos Romanos vai dizer que a fé deles era tão grande que era celebrada em todo o mundo. E ele dá esse grito de despertar porque exatamente os cristãos correm um perigo mortal. Porque o mundo, e esse grito que ele dá, porque existe esse perigo de o mundo nos reabsorver. Nós como cristãos que tivemos a experiência do Espírito, que vivemos em comunidade, que pregamos o Evangelho, se nós não despertarmos em relação às coisas que o mundo vai indo contra nós, nós vamos sendo reabsorvidos. É a imagem da desertificação, né? A areia vai avançando sobre a natureza e vai virando um deserto só. Nós também, se nós não despertarmos, não prestarmos atenção, não olharmos para as coisas, não abrirmos o nosso coração para o tempo que nós estamos vivendo, usando a expressão que São Paulo está usando no final desse texto, no capítulo 14, se não nos revestirmos de Jesus, nós vamos dormir. E é interessante que o mundo vem, de uma certa forma, contra nós, contra a nossa fé. Porque nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas o mundo não nos interpela a falar de Cristo. Nós, como cristãos, como igreja, como comunidade, o que o mundo busca em nós, ou nos procura em nós? Como igreja, sobretudo. Quer conhecer a nossa história, quer conhecer a nossa organização, quer saber da nossa opinião sobre os assuntos atuais, sobre as necessidades atuais, quer saber os fatos e as fofocas, mas o mundo não busca Jesus Cristo, não nos interpela a falar de Jesus Cristo, não nos interpela a ser de Jesus Cristo. E isso é um perigo mortal, porque vai nos reabsorvendo. E como Jesus Cristo é a resposta para nós, nós temos que despertar para Ele, temos que nos revestir dele. Porque não é só a questão de Jesus Cristo ser uma referência de fé para nós. Isso Ele é. É claro, a nossa fé é uma fé cristã. Mas existe uma pergunta decisiva que esse grito de despertar faz para nós, para todos nós cristãos. Se a fé em Jesus é a nossa referência central, que a partir dela determina todas as coisas. Não é só afirmar que nós temos fé em Jesus em termos teóricos ou formais, mas afirmar existencialmente que Jesus Cristo é a razão da nossa existência, é o motivo das nossas vidas, Ele é a nossa alegria, nele está a nossa esperança. E também num aspecto operativo, que toda a nossa ação, tudo aquilo nós que fazemos como comunidade, como igreja, como povo de Deus, é por causa de Jesus. É por causa dele. Isso é revestir-se de Jesus. Fazer de Jesus.
vamos dizer assim, o coração pulsante de toda a nossa ação e de toda a nossa vida. Cristo ser o centro absoluto. O centro absoluto. O sentido da nossa existência, a razão de nossa vida. E o mundo não nos interpela a viver dessa forma. Cristo, ele deve ter a primazia. A primazia. Tudo nele, tudo por causa dele, né? E isso traz consequências. Como diz o povo da roça, isso custa. E custa muito. Custa o nosso coração. Não é possível ter a primazia de Cristo, fazer dele o Senhor absoluto de todas as coisas, se nós não entregarmos o nosso coração. Se o nosso tesouro for Cristo, o nosso coração será dele. Se o tesouro da nossa evangelização, do nosso empenho for Cristo, a nossa evangelização será dele. Custa também as lágrimas, né? E muitas vezes até o sangue, o martírio. O martírio branco, como dizemos algumas vezes, de entregar a vida em todas as circunstâncias, e até o martírio de sangue, para alguns, na história da igreja. Para alguns não, para muitos, né? Mas como diz um padre do deserto, aquele que entrega o sangue, Jesus dá o Espírito. Por isso, nós temos que ter essa primazia, colocar Cristo em primeiro lugar. E é interessante que na relação do mundo com Cristo, né, ele vai pensando as coisas de Cristo. Vai fazendo, vamos dizer assim, por causa das necessidades atuais, aqui não nem falo de situações de pecado, nem falo de vida imoral, mas as necessidades que o mundo tem, que a sociedade de maneira geral tem, elas vão ocupando o lugar de Cristo. As necessidades materiais, as necessidades econômicas, as necessidades políticas vão ocupando o lugar de Cristo. E para uma igreja de Cristo, quando ela não tem Cristo como centro de sua vida, ela é um peixe fora d'água. Ela perde a relevância, ela perde a sua vocação, ela perde a sua missão. Ela perde o seu papel. Por isso que é um perigo mortal. Porque as necessidades concretas, os problemas atuais, que são tantos, a pobreza, a miséria, a fome, fazem parte, mas elas não podem ocupar o lugar de Cristo. Os problemas que o mundo vive não pode tornar o nosso objetivo. O nosso objetivo, o centro de tudo, é Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala que nós temos que revestirmos de Jesus. O revestir-se não deixar nada de fora. Totalmente coberto, totalmente envolvido, totalmente mergulhado em Jesus Cristo. Porque no próprio horizonte da vida religiosa, nós vemos uma inversão do próprio sistema da religião. Porque o que é a religião? A criatura servir o Criador, não é isso? Estar em oração e em submissão ao Criador, a Deus. E as necessidades, as coisas, os projetos, e o mundo vai nos levando a isso, existe uma inversão do Criador em função da criatura. E na própria vida de fé existe uma, vamos dizer assim, uma funcionalização da fé. A fé se torna boa para as coisas que agitam o mundo, as necessidades do mundo. Fazendo das necessidades do mundo a coisa mais valiosa, aquilo que é mais importante.
E é impressionante que nós vemos isso até às vezes na nossa relação com a Sagrada Escritura, né? Nós usamos a Sagrada Escritura, ou a Palavra de Deus, a Bíblia, que Jesus Cristo vai dizer que nem uma vírgula, nem um tio vão passar, para atender os interesses do ouvinte. Em vez de submeter o coração à Palavra de Deus, à vontade de Deus que é revelada na sua Palavra, o mundo, com essa ponderação de colocar as necessidades em primeiro lugar, quer que nós submetamos a Palavra de Deus aos nossos interesses. E aí vemos uma manifestação, uma instrumentalização da própria fé, né? E começa a se manifestar. Um exemplo muito claro disso, muitas vezes, na própria política, né? No campo da política, em vez de respeitar a soberania absoluta da verdade que a palavra de Deus traz, pensamos algumas partes para usar da fé, usar da palavra, usar da revelação para promover as causas do mundo. É interessante, isso é uma coisa que nós vemos muito e ouvimos muito, que pegamos parcialmente as coisas da fé para usar em favor, né, das nossas, vamos dizer assim, as causas que nós precisamos, mas não pode ser a nossa prioridade absoluta. A prioridade absoluta é Jesus Cristo. Tem uma frase que nós escutamos muito, que é uma frase do Papa Pio XI, que diz assim, né, a caridade é a forma mais, né, a política é a forma mais alta da caridade. Todos nós ouvimos isso, né? Mas o final da frase do Papa Pio XI é exatamente isso. A política é a forma mais alta da caridade, depois da caridade religiosa para com Deus. E o mundo, para instrumentalizar a nossa fé, querendo usar da igreja, usar das comunidades, usar dos cristãos, no momento interessante para eles pensam somente isso. E não pegam o todo da revelação, o todo da verdade. Por isso, quando eu falo nós, não estamos falando nós aqui, nem a igreja muitas vezes, mas quando existem esses interesses, né, usando uma postura utilitária da fé, nós fazemos dela uma ideologia, por mais nobre que sejam as causas. Porque o motivo da nossa fé, a razão da nossa existência é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos nos revestir de Jesus e sim transformar o mundo. Porque quem é o melhor marido? É aquele que ama mais a Jesus Cristo do que a esposa. Não é isso? Quem é a melhor esposa? É aquela que ama mais a Jesus Cristo do que o marido. Quem é o melhor filho? É aquele que ama mais a Jesus Cristo que aos pais. Quem é o melhor profissional? É aquele que ama mais a Jesus Cristo que ao trabalho. Quem é o melhor político? É aquele que ama mais a Jesus Cristo que a política. Quem é aquele que faz mais caridade para com os pobres? Aquele que ama mais a Jesus Cristo que aos pobres. Um exemplo muito claro disso é Madre Teresa de Calcutá. Se tivesse um jeito de medir o amor de alguém por Jesus Cristo, eu acho que o dela estourava o termômetro, né? Um amorômetro de medir o amor por Jesus Cristo. Mas ninguém fez mais caridade, ninguém cuidou mais dos pobres do que Jesus Cristo, do que Madre Teresa de Calcutá, porque ela amava Cristo. Por isso, irmãos,
Revestir-se de Cristo é ter uma fé viva. Porque foi comunicada em nós uma vida, a vida de Cristo. Uma vida que nós recebemos. Aquela chama que acendeu em nós. Aquela alegria que nos surpreendeu, como diz o nosso Papa Francisco na Evangelho Gaudium. Mas a essa alegria, essa chama que se acende, essa vida ela só é possível se nós fizermos uma experiência de encontro com Jesus. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo. Aquele encontro determinante que muda as nossas vidas. Por isso, o revestir-se de Jesus Cristo, podemos dizer assim, é não viver como os pagãos. E é esse contraponto que São Paulo faz na carta aos Romanos, né? Vestido do Senhor Jesus Cristo e não procurareis satisfazer os desejos da carne. Porque é o modo de viver de pagãos que nos faz sermos reabsorvidos pelo mundo. E a palavra que Deus nos dá nos chama a despertar. Precisamos despertar. É um momento favorável, é o tempo, né? O tempo favorável. Sabeis o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo do Kairos, é a hora da decisão. É a hora da decisão. Precisamos implorar a graça de Deus, o auxílio da graça de Deus, para nós despertarmos. Nós precisamos de Cristo para transformar o mundo. Nós precisamos de Cristo para transformar a nossa vida. Nós precisamos da graça para que isso aconteça. A graça de Deus. Implorar a graça de Deus. O que cabe a nós é tomar uma decisão, né? Uma decisão. Romper toda a indecisão de entregarmos a nossa vida a Jesus. Toda a indecisão que há em nós, e todo o medo que nós temos que romper com ele, pedindo a graça de Deus, o auxílio da graça de Deus, e nos entregarmos à graça de Deus. Porque não existe felicidade fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita. E é ela que faz de nós homens realizados, cristãos realizados, comunidade realizada. Essa decisão nos leva a abandonar as meias medidas, né? Cortar aquelas pontes que nós temos com essa mentalidade mundana de querer só parte das coisas de Deus. Só querer aquilo que nos interessa, aquilo que são úteis às necessidades que nós temos. Interromper, né, com esse namoro, com essa mentalidade mundana, com essa mundanidade, como diz nosso Papa Francisco também. E esse texto é um texto muito conhecido, né, por nós, sobretudo por Santo Agostinho, que é exatamente isso que Santo Agostinho vivia, né? Ele percebe, ele vai entender a necessidade de tomar a decisão naquele momento, naquele exato momento. Porque ele sempre deixava para amanhã, e ele decide agora. Será que amanhã, ele dizia, vou estar mais pronto para dar o meu sim? Será que amanhã eu vou estar mais disposto a dar o meu sim, a tomar essa decisão? E nós, como cristãos, também vamos empurrando com a barriga muitas vezes. E todos esses problemas vão avançando como o deserto avança muitas vezes sobre a vida das florestas, a vida das coisas. E vai ocupando espaço em nosso coração, vai ocupando espaço em nossas vidas.
Às vezes nós acreditamos em coisas muito mais difíceis. Em propostas, em projetos muito mais difíceis, vou dizendo assim, matematicamente, do que... Nós sabemos que Jesus Cristo é uma realidade, né? Nós experimentamos Ele transformou a nossa vida. Nós sabemos que o Evangelho é a palavra de Deus, que é uma verdade de Deus para a nossa vida. Mas acreditamos em coisas muito mais difíceis de acontecer. Por exemplo, ganhar na Mega Sena, apostamos, fazendo projetos. Estava pensando nisso esses dias, por causa da Mega da Virada, né? É 300 milhões? 500 milhões? 500 milhões. E eu lembro que uma vez um matemático dizia que nós temos, para quem joga uma cartela da Mega Sena, ele tem uma chance em 56 milhões. Não tem jeito de fazer conta, né? Matematicamente é impossível. Uma chance em 56 milhões vai ter 0, 0, 0, até em Pouso Alegre, pelo menos para ter 1, né? Aí eu vi uma notícia esses dias, dessa época também, agora, da Mega Sena que marca 20 números, né? Que é o máximo que pode marcar. E ela custava, eu não sei se todas elas custavam isso, mas essa da Mega da Virada, ela custava R$193 mil. Você tinha o direito de marcar 20 números, e ela custava R$193 mil. Uma pessoa marcou e não ganhou. Diz que para quem marca essa Mega Sena de 20 números, ela tem uma chance em 1.300. Dá mais ou menos, eu não sou especialista em números, mas dá mais ou menos uma chance de 0,08%. Você tem 1% de chance, você tem que marcar 12 Mega Senas de R$193 mil. 1% de chance. Se você chegar no médico para fazer uma cirurgia, o médico falar para você que você tem 1% de chance, você vai falar, porque desiste da cirurgia, né? Não é verdade? 50% você já vai falar, eu acho que é melhor deixar quieto. Mas 1%, você tem que gastar quase R$2,5 milhões para você ter 1% de chance de ganhar na Mega Sena. E nós fazemos projetos. Se eu ganhar na Mega Sena, se alguém ganhar, eu não joguei, então... Mas a turma faz projetos. Se eu ganhar na Mega Sena os 500 milhões, eu vou dar R$10 milhões para a comunidade de Avenice. Muita gente fez esse projeto. Tomara a Deus que alguém ganhe, né? Mas matematicamente nós não temos chance nenhuma, olhando para os números. E a fé em Jesus Cristo, que é algo concreto, que é algo real, que está cheio de gente na história falando de Jesus Cristo, que tiveram as suas vidas transformadas, de homens e mulheres que tiveram seu coração transformado, que fizeram grandes obras de transformação da sociedade, de mudança do mundo, que é 100% de certeza. O próprio Jesus Cristo vai dizer que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Aquele que nunca ouviu palavra, mentira na sua boca, diz isso, porque é fato verdadeiro. E nós relutamos em nosso coração. É claro, podemos continuar jogando na Mega Sena, podemos continuar sonhando, podemos continuar planejando de ganhar dinheiro e ajudar as obras sociais, na Mega da Virada e outros que estiverem por aí. Mas nós temos que tomar a decisão de romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque a graça vem sobre nós. A graça não desaponta, a graça não desampara. A graça não espera para vir, não é amanhã, é agora, nesse momento. Se nós tivermos a decisão do nosso coração, a aceitação do nosso coração, de ter Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, como Senhor absoluto da nossa história, a graça de Deus vem sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós. Existe um salmo que vai dizer assim: feliz o homem que encontra força em ti, bem disposto ele se põe a caminho. A força nossa está em Deus. A nossa força está no Espírito Santo. Padre Raniero, quando está na missa, quando ele vai
ele conta que a maneira que ele reza quando ele vai falar de Jesus, Cardeal Cantalamessa, né? Ele diz assim que quando ele vai falar de Jesus, ele falou que existe uma vamos dizer assim, uma espécie de código de conduta na Trindade, que as pessoas da Trindade não falam de si mesmo. Que o Pai não fala de si, Jesus não fala de si, o Espírito Santo não fala de si. O Pai fala do Filho, o Filho fala do Pai, do Espírito Santo, por aí vai. Ele vai dizer que quando ele vai falar de Jesus, ele reza ao Pai e ao Espírito Santo. E ele fala assim, a gente pode até fazer uma chantagem com o Pai e com o Espírito Santo quando vamos rezar. Ele diz que quando ele vai falar de Jesus, ele diz ao Pai assim, ó Pai, dai-me a graça, dai-nos a graça de conhecer a Jesus. Ele diz ao Espírito Santo, dai-nos a graça de conhecer a Jesus. Porque Jesus falou tão bem de vocês dois, né? Ele diz que essa é a chantagem que ele fala. Me ajuda a conhecer, a falar, a experimentar o seu Filho Jesus. E nessa tarde, irmãos, eu queria convidar vocês também para nós fazermos isso. Nós sabemos que Jesus Cristo nos revelou o Pai, e revelou que o Pai nos ama. Que o Pai amou o mundo e enviou Ele para nos salvar. Ele fala de nós a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo é dado àqueles que o pedem, que o Espírito Santo é o nosso defensor, é o nosso consolador, é o nosso advogado. É Ele que nos conduz, é Ele que nos impulsiona. Vamos rezar ao Espírito Santo e ao Pai, que nos dê a graça de conhecer Jesus. O Senhor absoluto, o dono da história, o dono de tudo. Aquele que é capaz de transformar todas as coisas. A graça de Deus vem sobre nós. A força vem sobre nós através do Espírito Santo e do amor do Pai. Vamos ficar de pé. Se nós ficarmos sentados, nós vamos dormir. Se tiver alguém dormindo, não assusta ele não. Fala baixinho na orelha dele para ele levantar, né? Se estiver dormindo, que assusta, fica ruim. Vamos rezar ao Pai. Vamos rezar ao Espírito Santo que revele para nós Jesus. Vamos erguer as nossas vozes, erguer os nossos braços e dizer ao Espírito Santo que Ele nos dê a graça de conhecer Jesus. Não só conhecer Jesus, mas fazer de Jesus Senhor de nossas vidas. Nos dê a graça de fazer de Jesus a nossa opção primeira, Ele ter em nossas vidas a primazia. Ele é o primeiro, Ele é o alfa, o ômega. E nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Tua presença em nossas vidas, precisamos de Tua graça. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem encher os nossos corações